Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tratando de assuntos, da dependência química, da ansiedade, da depressão, assuntos do mundo da psicologia, da psicanálise também, mais voltados para as dependências, para as comorbidades que sugere uma dependência, não só química, mas qualquer outro tipo de dependência. Mas vamos focar mais nas dependências químicas, que é um problema mundial sério, muito sério, Hoje nós vamos falar um pouco sobre a imaturidade nossa de cada dia. Será que nós somos maduros o suficiente, na verdade, não gosto muito de utilizar esse termo, porque parece que a gente era verde, depois amadureceu e depois vai apodrecer. Na verdade, são as fases do desenvolvimento do ser humano, Aquelas fases normais, a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice, É claro que hoje em dia isso tudo está impermeado, existe o velho, o jovem adulto, o pré-adolescente, existe o jovem velho, existe o velho já em final de carreira, mas enfim, Vamos pensar assim, infância, adolescência, vida adulta e velhice. O que acontece? Do 0 aos 7 anos de idade, é ali quando está desenvolvendo a personalidade da criança, Até os 12 anos, ele vai meio que validando aquela personalidade dele, entendeu? Não, eu sou assim mesmo, não, eu gosto disso mesmo, Depois dos 12 anos para frente, que é quando ele entra para a fase da adolescência, ele vai contestar, Não, devia ser assim, devia ser assado, ele vai brigar com todo mundo, ele vai querer de outro jeito, E essa é a pior fase da vida de qualquer ser humano, é a adolescência, Existem alguns autores, inclusive, que consideram a adolescência uma comorbidade, uma doença, Não sei se eu chegaria a esse ponto, mas realmente é muito difícil a adolescência, E depois entra para a vida adulta, Na vida adulta, esse processo de maturação, essa fase de desenvolvimento, exige uma maturidade. Exige uma maturidade para que você consiga atingir os objetivos de uma vida adulta. Porque os objetivos de uma vida adulta, os normais, que todo mundo conhece, é casar, ter filhos, constituir família, comprar uma casa, comprar um carro, terminar a faculdade. Isso é o desejo de todo mundo. É óbvio que varia muito, não é todo mundo que consegue fazer isso. É óbvio que tem muita gente que resolve que não vai casar, que vai ficar, É óbvio que tem muita gente que faz faculdade um pouco mais velho e tal. Tudo, as circunstâncias, o que nos rodeia, o mundo social vai ajudando a gente a permear e direcionar essa maturidade que eu tenho que ter para ser um adulto. Acontece que essa maturidade, às vezes, é muito atrapalhada por resquícios lá da infância, lá ainda da época que você era um bebê, Na época em que você tinha comportamentos aonde você era totalmente protegido, aonde você era totalmente acolhido e abrigado pelo pai, pela mãe, principalmente pela mãe, E aí quando você tem 25, 28, 30, 31, 35, muitas vezes você ainda se pega com algum comportamento que advém dessa infância, Desse bebê, É claro que você não vai ter um comportamento igual um bebê tinha, Chorar, engatinhar, fazer birra.
mas eles são teatralizados ainda de uma forma infantil já na vida adulta. E nós vamos ver isso agora, tá? O Freud escreveu tem um material escrito chama Sua Majestade o Rei Bebê, que é uma atitude, na verdade, essas atitudes que o ser humano adulto tem, que são imaturas, que são infantilizadas, né, ou infantis, ela é uma atitude inata, é uma atitude que na maioria das vezes você faz sem perceber, né? E o pessoal que é dependente químico, as pessoas que são dependentes químicas, tem muitas dessas características do rei bebê, tá? E essas atitudes, esses comportamentos interferem muito na recuperação, tá? Porque o ego da criança, o ego do bebê é um ego assim, ó. Tudo é felicidade, sem responsabilidade nenhuma, né? O bebê é o único ser que existe na face da Terra, né? Aquela fase do bebê, não estou falando da criança já não, do bebê, que ele sente uma felicidade, um prazer enorme e não precisa ter responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque ele não faz nada, fazem tudo para ele, né? Inclusive, ele já veio desde quando ele estava no útero. Quando ele estava lá no útero, tudo era feito através do cordão umbilical ali, né? Dentro do organismo materno, dentro do útero, né? Então ele está super acostumado com isso e quando ele nasce é a mesma coisa. O máximo que ele faz é chorar para poder sinalizar que ele está tendo uma necessidade, que ele está demandando algum prazer que ele não está tendo. Às vezes é só um acolhimento mesmo. Às vezes é fome, às vezes é porque fez xixi, fez cocô, às vezes é porque está sentindo alguma coisa, apareceu ali uma febrezinha, uma dor qualquer, porque a roupinha está apertada, enfim, né? Mas é só isso. Existe então esse momento de muita felicidade e não precisa ter responsabilidade nenhuma. Quando ele entra para a vida da criança mesmo, já começam as responsabilidades. Tem hora para brincar, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para comer, né? Já tem que ter responsabilidade de aprender a fazer xixi e cocô sozinho, né? A responsabilidade de ter que aprender a falar, a responsabilidade de ter que aprender a andar, né? Mas enquanto isso, né? Enquanto é bebê, é felicidade o tempo todo sem responsabilidade, né? Só que aquilo fica psicologicamente arquivado lá. Aquele tempo foi muito feliz, né? E isso faz parte do ego. Isso faz parte do ego, né? Quando eu quero controlar a minha vontade, quando eu quero controlar o desejo de sempre estar sentindo prazer, remete a esse tempo da felicidade sem responsabilidade. Eu crio aí uma zona de conforto, né? E esse bebê tá gravado aqui. Às vezes de uma forma, muitas vezes, né, a maioria das vezes, de uma forma inconsciente, porque é a sensação, é o sentimento, é a emoção, que às vezes você não consegue explicar isso em palavras, mas existe, tá lá, tá? E aí, quando o sujeito tem esse tipo de ego, onde ele quer o tempo todo proteger o prazer dele, a maturidade dele não avança, ele não entra num outro estágio de desenvolvimento, né? E impede a recuperação dele, né? E aí, isso vai aumentar os níveis de ansiedade, vai aumentar os níveis de compulsão, né? Porque quando estava lá dentro do útero da mãe, né? A temperatura era perfeita, a segurança era perfeita, o controle era perfeito, a liberdade era total e além disso tudo ainda sentia aquele poder. Por quê? Porque ele era a preocupação número um da mãe e da família toda, né? E isso ele traz.
Na vida adulta, se ele ainda for assim, isso é traço de imaturidade, tá? A gente nunca vai esquecer esse momento de felicidade. Por isso que a gente tem sempre, mesmo que eu não tenha a melhor mãe do mundo, mas a gente tem essa coisa do aconchego, porque foi lá, naquele local, onde eu não precisei fazer nada, que cuidaram de mim o tempo todo. Agora eu preciso vou começar a entender que eu sou adulto, que eu tenho que começar a fazer coisas que eu não gosto, porque eu preciso progredir, avançar, me tornar adulto, né? Só que tem muitas pessoas que essa coisa da imaturidade, o ego imaturo, estão completamente sempre voltados para o prazer, para o prazer, para o prazer, para o conforto, para que cuidem de mim. E quando isso não acontece, joga a culpa no outro e tal. Só que o dependente químico, quando ele começa a fazer terapia, que ele entende que ele é maturo nesse nível, ele cria dentro dele o que a gente chama de a criancinha assustada. Ele fala, meu Deus, eu preciso mudar, como é que eu faço? Eu preciso sair dessa imaturidade, dessa criancice. Eu preciso ter atitude de adulto, né? E muitas vezes a dificuldade em se tornar esse adulto que ele precisa ser faz ele voltar ao uso novamente, faz ele recair, né? Então, esse texto do Freud, ele é muito bacana porque ele traça a variedade de traços de personalidade aonde se encontra muito essa questão da imaturidade, né? E eu vou passar esses traços para vocês, são 23 traços, tá? Então tem os 23 traços que demonstram a imaturidade no sujeito adulto, ainda interagindo com o prazer do conforto da situação do bebê, tá? E depois eu vou mostrar para vocês também o que esse adulto imaturo faz para poder achar de conta que está resolvendo isso. Ele assume papéis, né? Que a gente chama, que o texto do Freud chama de mito. Ele inventa um mito para ele. Ele fala, não, eu vou ser assim, que isso vai resolver todo o meu problema. A gente vai chegar lá. Então vamos lá. Nenhum de nós possuímos todos esses traços, tá? Mas descobriremos que, conforme eu vou falando aqui, vocês vão descobrir que tem muitos deles que nós temos, tá? As seguintes características. A primeira característica de imaturidade que a gente percebe muito é que o imaturo, eles ficam muitas vezes irritados com as pessoas que representam autoridades. Eles ficam irritados ou com raiva dessas pessoas, tá? Por exemplo, fica irritado com o pai, com a mãe, com o chefe, com o patrão, tá? Tem gente que fica irritado até com Deus, tá? Revoltado, irritado. Tudo isso é figura de autoridade. E às vezes, esse imaturo, para piorar mais a situação, ele coloca uma pessoa contra outra para poder conseguir o que ele pretende. Tá? Então, eu não posso ficar irritado com gente que tem autoridade sobre mim. Adianta eu ficar irritado com meu pai e com a minha mãe? É apenas um ponto de vista. Agora, pior ainda, quando eu ponho um contra o outro, tá? Isso acontece muito. Aquele imaturo, por exemplo, que briga com a mãe, aí vai falar mal da mãe pro pai, que briga com o pai e vem falar mal do pai pra mãe, né? Isso é imaturidade. Uma outra característica do imaturo é que eles procuram frequentemente a aprovação, né? E acabam perdendo a sua própria identidade no decorrer do processo, né? Ah, você acha que tá bom isso? Ah, você acha que isso tá certo? Ah, eu fiz bem assim? Normalmente as outras pessoas nunca acham que você fez bem feito. Muito difícil, porque é um traço de bondade isso, né? É um traço de compaixão isso, que é muito difícil de se trabalhar também. As pessoas sempre gostam de julgar e de dar palpite.
E daí o imaturo vai atrás desse julgamento, vai atrás desse palpite e muda completamente o jeito de pensar ou a atitude que ele estava tendo com referência ao do que ele estava lá desenvolvendo e acaba perdendo a própria personalidade dele, né? A própria identidade dele. O imaturo são, na maioria das vezes, muito capazes de fazer ou de causar uma boa primeira impressão. Eles são ótimos para isso. Mas eles são incapazes de manter essa boa impressão. São incapazes. Se perde no processo também. O início é uma maravilha, depois já não quero mais. Não gosto mais dessa pessoa, acho essa pessoa chata, não quero mais conversar com ela. Mas inicialmente parece que são grandes amigos, né? O imaturo tem muita dificuldade para aceitar críticas pessoais, tá? E na maioria das vezes eles se sentem ameaçados e ficam irados quando são criticados, tá? E a crítica, gente, ela deve ser sempre olhada como uma forma construtiva. Seja qual for a crítica, positiva ou negativa, eu sempre tenho que olhar e baseado naquilo, faço meu próprio julgamento, né? Os imaturos normalmente têm uma personalidade compulsiva ou obsessiva, né? E são extremistas, entendeu? Ou ele tá muito alegre ou ele tá muito triste. Ou ele quer tudo ou ele não quer nada. Ou ele é 8 ou 80. Ele nunca procura um meio termo. Ele nunca procura um balanço das coisas, né? Ou ele tá lá em cima ou ele tá aqui embaixo. Não é. Você tem que ficar procurando isso daqui, ó. É óbvio que você nunca vai ficar aqui, né? Por exemplo, vamos falar sobre raiva. Às vezes tô com a raiva lá em cima e às vezes não tô nem com um pouquinho de raiva. Aí de repente vai tudo lá em cima de novo, depois desce aqui de novo. Não, eu tenho que entender que eu tenho que ficar aqui assim, ó. Por quê? Porque esse sentimento existe. Então eu tenho que entender que dentro de mim, até que ponto eu posso ir, até que ponto que eu devo parar, né? Por quê? Porque isso é autoconhecimento, isso é autocontrole, é isso que adulto faz, né? Os imaturos, eles não se aceitam, ou então alienam-se do que eles são, né? A pessoa que é imatura não gosta dele, não gosta do que ele é, não gosta do que ele tem, nunca está satisfeito com nada, não tem uma aceitação da vida legal, está sempre jogando a culpa no outro, né? Outra característica é que eles ficam muitas vezes imobilizados pela ira e frustrados também. E estão sempre insatisfeitos com tudo. Uma coisa liga à outra, né? O imaturo normalmente sente-se muito sozinho, mesmo quando está rodeado de pessoas. O que é isso? Solidão. A diferença disso é a solitude, né? Gostar de ficar consigo só, entender que de vez em quando você tem que ficar só para você ler um livro, para você ver um filme, para você descansar, mas se sentir bem. O que é a solidão? A solidão é quando você se sente sozinho, mesmo quando você está rodeado de pessoas, né? O que mais? Tá sempre se queixando, culpa os outros por tudo que acontece de mal na vida, né? Sente que não são apreciados, que não pertencem ao grupo onde estão, né? É questão de não se aceitar. Tudo é consequência uma da outra, né? Então, tudo isso é sinal de imaturidade, né? O imaturo, ele vê o mundo como uma selva, né? Cheia de pessoas egoístas e maldosas e que ninguém nunca vai ajudá-lo, que ninguém está disponível para ele. Tudo bem, é certo que o mundo é difícil, mas nem todo mundo é assim, né? E também tem uma outra coisa, você pode escolher perto de quem você fica ou não, né? O imaturo também, ele encara tudo como uma catástrofe, né?
É uma situação de vida ou de morte. Tudo é o preto ou branco, o 880 que a gente estava falando agora há pouco aqui, né? É um probleminha desse tamanho, ele faz o problema desse tamanho, né? O imaturo também ele vive muito no passado, tem muito medo do futuro e não consegue viver bem a forma presente. Não consegue viver bem. Por quê? Porque ele às vezes está muito ansioso e às vezes está muito depressivo. Por quê? Porque não se aceita, porque tem raiva de todo mundo, porque tudo é difícil, porque tudo é complicado, porque ele acha a pior pessoa do mundo, tal, né? O imaturo também, ele tem sempre um forte sentimento de dependência, sabe? Dependo do pai, dependo da mãe. Tem até o casado que depende da esposa, tal. E normalmente o imaturo, ele tem um medo exagerado de ser abandonado, tá? O imaturo tem medo do fracasso, tem medo da rejeição, e tem medo, o medo é tão grande que ele não tenta fazer coisas novas porque ele tem medo de fracassar, tem medo de falhar, tá? Só que em contrapartida, o imaturo tem uma obsessão enorme por dinheiro e por coisas materiais, né? Sonham com metas e com planos super grandiosos, mas tem pouquíssima capacidade para realizar esses sonhos e para ir atrás das metas e dos desejos deles, né? Uma outra coisa muito interessante no imaturo é que pelo fato deles não gostarem de jeito nenhum de sofrer, quererem sempre viver o prazer da vida, eles não toleram doença. Se ele ficar gripado, ele fica extremamente irritado, ele fica extremamente mal. Eles não toleram doenças neles e nem nos outros, tá? O imaturo também gosta muito de agradar o superior e pisar nos subordinados. O imaturo também é aquela pessoa que acha que as regras e as leis são para todo mundo, menos para ele. O imaturo, ele acaba se tornando uma pessoa que frequentemente vive uma vida excitada e frenética, né? Adora festa, adora excitação, adora prazeres, adora, né? Mesmo ficando mal depois, né? E o imaturo, por ter todas essas dificuldades, né? Eles guardam para si as emoções mais doloridas que eles têm e acabam perdendo contato com seus próprios sentimentos, né? Então, o sujeito que tem a maioria dessas características começa a fazer terapia, começa a perceber que ele é um sujeito imaturo, começa a pensar que ele vai ter que mudar e nasce dentro dele uma criança assustada, né? E agora, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou mudar isso, né? E aí, ou ele encara ou ele nega. Ou ele encara ou ele nega. Como cada um tem uma personalidade diferente e é mais fácil do que negar do que encarar, a maioria das vezes, para muitas pessoas é fácil encarar. Quando ela percebe que é um traço de maturidade e ela tem aquela disposição, ela quer encarar, ela quer mudar, ela encara. Mas o que a gente vê muito é o contrário, né? O que eles fazem? Eles criam um mito, criam um personagem, né? Para poder se dar bem na sociedade, na família, no trabalho, na escola, na igreja, seja onde for. Então existem vários personagens que eles criam, né? Tem um que é o popular, o simpático, né? Se eu for popular, se eu for simpático para todo mundo vai querer ser meu amigo, vou ser super legal, as coisas vão acontecer para mim, né? Mas esse negócio acaba quando as outras pessoas começam a perceber que aquilo é fake, né? Que aquilo é falso.
Tem um outro que assume aquela posição do tirano, de ditador, né? Faz todo mundo tem que obedecer ele, né? Mas também acaba, porque ninguém gosta de ver perto de uma pessoa assim. Tem aquele que é conquistador, com aquela coisa do físico mesmo, sabe? Ah, eu sou irresistível, vai muito ali na sedução, né? E também acaba, porque as outras pessoas acabam percebendo a frivolidade disso, desse comportamento, né? Tem o conquistador é mais voltado para capacidade de atração, de sedução. E tem o atraente, que utiliza o físico, né? Utiliza o físico, o rosto bonito, né? E que também o jogo vai acabar quando todo mundo fica farto de ter sempre que dizer você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, né? Tem o carismático, né? Que é a pessoa que usa a inteligência dele, que usa os dons dele, por exemplo. O cara toca violão super bem, o cara canta super bem, o cara pinta super bem, o cara escreve super bem. Ele usa isso para ter amizades, né? Tem o perfeccionista, que é aquele que sabe tudo, tem resposta para tudo, tudo que ele faz é o melhor, tudo que ele faz é o mais bem feito, tal. As pessoas também se cansam disso, né? Tem o simpático, que é aquele sujeito que não tem muitos atrativos, mas resolve ser a pessoa mais gentil, mais bacana do mundo, né? Tem o rebelde, né? Que é aquele que diz assim, ó, se não for do meu jeito eu não faço, né? As regras são para todo mundo, mas não são para mim, né? O jogo acaba, né? Porque as outras pessoas começam a perceber que o preço daquela amizade é muito grande, né? Tem o auto-piedoso, que é aquele que vai, ah, é porque eu sofro muito, que a minha vida é uma desgraça. Aí, inicialmente, as pessoas ficam com dó, se aproximam e tal, mas também acaba, porque ninguém gosta de viver com uma pessoa algorenta o tempo todo, né? Tem aquele que faz o papel do rejeitado, né? Ah, eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim. Se você, eu sempre fui rejeitado, então eu gostaria muito que você desse mais atenção para mim. Então, tudo isso são identidades que o imaturo pega para si, representa para poder viver dentro de uma sociedade. Então você sempre vai ver uma pessoa com discurso de rejeitado, de auto-piedoso, ou então rebelde, ou então que é simpático demais, o que é perfeccionista demais, o que é carismático demais, o que é atraente, conquistador, ou então muito bravo, ou então popular. Tudo isso é sintoma de imaturidade. É necessário entender, é necessário fazer terapia, é necessário trabalhar e ser autêntico através do autoconhecimento para se ter um autocontrole da vida madura que tem que ter para poder passar pela idade adulta e chegar na melhor idade em paz. Isso atrapalha muito a dependência química, isso deve ser tratado dentro de consultório psicológico, tá bom? Agradeço muito vocês terem me ouvido, conheçam o meu curso, inclusive tem uma aula específica sobre esse assunto no meu curso, é uma aula bônus sobre o Rei Bebê, que é muito bacana, é muito interessante, lá está muito mais completo, claro, né? E é um curso sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos para ajudar as pessoas a ficarem longe das drogas, né? Da ansiedade e da depressão. Tá? Me sigam nas redes sociais, eu sou o psicólogo Mário Pacheco, foi um prazer falar com vocês aqui hoje e até a próxima.